é um legado aí que a revista está deixando. Aquilo começou a tomar uma proporção que fugiu aos nossos contatos. O Festival do Paranhana Literário foi um feito muito vinculado às figuras do Walter e principalmente do Doralino. E aquela troca de conversa nos bastidores, um autor conhecendo o outro, trocando livros e querendo saber onde é que tem um evento na sua cidade, trocando informações. Isso eu achei fenomenal. Quem eu sou e como é que é meu trabalho? Eu sou Ana Paula Marques Braz, sou professora há 24 anos na Rede Municipal de Educação de Igrejinha. Meu nome é Adelicel, eu sou professor. Meu nome é Henrique Schneider, eu sou escritor e advogado. Me chamo Walter Ribeiro, sou professor de língua portuguesa e literatura por formação. Onde eu nasci em Rio Grande, lá no sul do estado, no litoral. Vim para cá em final de 1999. Eu sou catarinense, cheguei em Porto Alegre aos 18 anos, fiquei aqui. Sou, digamos assim, um porto-alegrense adotado, mas eu sou já um porto-alegrense da gema. Eu nasci numa cidade chamada Bela Vista da Caroba, no estado do Paraná. Mas eu vim para a Igrejinha com 4 anos de idade, então me sinto gaúcho e me sinto igrejinhense. Nasci em Novo Hamburgo. Durante um período de tempo morei em Campo Bom, morei também em Porto Alegre, na época da faculdade, morei fora do Brasil durante um ano. Desde a década de 80 estou de volta a Novo Hamburgo, onde eu moro, onde eu escrevo, onde eu trabalho, onde nasceram os meus filhos, enfim, é onde eu vivo. Nossa, eu já trabalhei em tanta coisa, já fui de conselhos municipais, de Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da Mulher, sindicatos dos professores também, né? Então, nesses 24 anos, eu já fiz bastante coisa, assim. Eu já dei aula em várias escolas do município, conheço bastante gente aqui na cidade. Sempre fui professor de inglês e literatura inglesa e americana, dei aula muito pouco tempo em colégio público e sempre dei aula em cursinhos e na Faculdade de Letras de Osório, onde eu dei bastante tempo, 9 anos, aula de literatura inglesa e americana. Concomitantemente, eu também desenvolvi um trabalho como livreiro em Porto Alegre. Eu tinha um sebo no Viaduto Otávio Rocha. Eu tenho vários livros publicados, basicamente são romances, um livro de contos, um livro infanto-juvenil e os 3 livros que, em princípio, são vários, são em torno de 10 livros. Talvez esses livros sejam o Grito dos Mudos, que venceu o Prêmio Maurício Rosenblatt de romance, hoje ele saiu primeiro pela LPM, foram 5 edições pela LPM, mais 3 edições pela Bertrand Brasil. O Contramão, que foi finalista do Prêmio Jabuti, e agora um dos mais recentes, que é o 70, que é o primeiro volume de uma trilogia, que é a trilogia da ditadura. Atualmente eu atuo como secretário municipal de desenvolvimento social aqui no município de Igrejinha. Assumi essa função, esse cargo num momento histórico e complexo, né? Não só da nossa cidade, mas também do estado do Rio Grande do Sul. Minha ligação com a arte, ela começou desde muito cedo, ainda antes de eu entrar para a academia e me tornar professor. Eu gostava muito de ler, né? E isso fez com que eu me aproximasse de manifestações artísticas das suas múltiplas facetas, né? Da música, das artes plásticas, mas principalmente da literatura, que era uma paixão minha. E então eu me tornei poeta a partir do gosto pela poesia. Também trabalho como crítica literária, revisão linguística e literária de obras de diversos autores aqui da nossa região, inclusive do saudoso Doralino. O meu envolvimento na revista, o Doralino chegou com a ideia durante a pandemia, quando a gente já estava 3 meses naquela clausura, né? Não pode sair, tudo que compra tem que encher de álcool. E aí o Doralino veio com essa ideia e chamou eu e o Walter. A arte, ela exige proximidade, ela exige contato. Aí então o Doralino disse, nós temos que pensar um projeto, foi bem isso que ele disse, pelo menos para a gente se encontrar e tomar vinho. E foi assim que a gente começou a Paranhana Literária. Então nós marcamos uma janta de capelete na casa dele com vinho e levamos nossas famílias e ali ele já veio com uma ideia pré-concebida, que era uma revista. E a gente aceitou, porque primeiro assim, era uma ideia muito doida e a gente queria ter alguma coisa para fazer, eu acho, assim, a princípio, sabe?
Mas no início, logo ali no início, foi tudo muito discutido entre os três, assim. A gente teve algumas reuniões, reunião na casa do Dora, café da manhã lá em casa, para a gente discutir, imprimir a revista para ver como é que ia ficar o primeiro número. E aí nós começamos a trabalhar a partir daquela noite, então, como seria o formato. E foi algo assim muito mágico que aconteceu. Nós tomamos 6 garrafas de vinho, eu, ele e a Ana. Né, naquela ocasião, a minha esposa não bebe muito, a esposa dele também, então ficou por nossa conta aquelas garrafas de vinho. Mas nós terminamos aquele jantar com a revista já formatada. Então foi uma coisa, no início foi bem dos três. Depois eu e o Walter ficamos com a parte de revisão dos textos e o Doralino ficou com toda aquela parte de diagramação, de quem vai fazer a capa, como é que vai ser a capa e assim por diante. E em 23 dias nós tínhamos a primeira edição pronta. O Vini fez a capa, a gente achou fantástico a ideia, a ilustração foi feita propriamente para a revista, tanto que a primeira capa se tornou a marca da revista, né, que é um pássaro disforme que nós apelidamos de o corvo de porco vestido de carcará do sertão. Sabe que o festival foi outra daquelas ideias malucas, né? Que o Doralino sempre tinha, assim, e vinha, e a gente acabava embarcando porque não tinha como não embarcar. Era uma ideia muito boa, assim, e foi sendo praticamente ele, assim, que organizou tudo, né? Porque ele sempre tinha o conhecimento, ele conhecia as pessoas, ele tinha várias pessoas de vários lugares, então ele conhecia as pessoas, ele sabia como agregar as pessoas, como juntar. O Festival do Paranhana Literário foi um feito muito vinculado às figuras do Walter e principalmente do Doralino. Eu tenho uma história pessoal também com o Doralino, porque o Doralino, eu tenho um grupo de literatura que se reúne uma vez por mês na minha casa há 10 anos. E o Doralino participava deste grupo. Não vinha sempre, justamente por conta da distância, enfim, né? Mas era um participante assíduo e já há bastante tempo do grupo de literatura, que é o Literatura e Arganazes, que é um nome meio de brincadeira que a gente fez. Eu comecei a fazer uma feira do livro todos os meses aqui no Chalé da Praça 15, o Doralino participou, eu comecei a ler os livros dele, ele começou a trocar ideias comigo e nos tornamos amicíssimos. Tanto que eu fui participar do festival literário lá em Igrejinha, foi um evento maravilhoso, com muitos autores, inclusive daqui de Porto Alegre, e o Doralino tinha se tornado, digamos assim, uma referência do nosso grupo em termos de autor, de um sujeito que era acolhedor, publicava textos de muitos autores. Foi um conhecimento super bacana, uma amizade incrível com ele. Nós fazíamos um contato direto, tanto eu quanto o Doralino, e dávamos algumas dicas de o que poderia se fazer para melhorar aquele conto, para melhorar aquela crônica. Então, além de nós não recebermos, nós ainda acabávamos prestando um trabalho de assessoria, né, para esses escritores. E eu acho que foi isso que fez com que ela caísse no gosto dos leitores, né? Participei já com textos, já fui resenhado, já sugeri pautas. O grupo Literatura e Arganazes já foi objeto da revista, né? Então sempre foi uma vinculação muito cotidiana, digamos assim, com o Paranhana literário e com a figura do Doralino. Eu fiz também, tenho todos os livros do Doralino, prefaciei o primeiro livro dele, enfim, certo? Então, de alguma maneira, estava sempre relativamente presente. Mesmo sem os incentivos públicos, na verdade, o grande incentivador, mentor, é o Doralino e quem ele conseguiu juntar no coletivo do Paranhana Literário. Isso também acontece aqui em Porto Alegre. As pessoas acham que tem grandes incentivos aqui. Nós estamos na Casa de Cultura Mário Quintana, que vive as mínguas. Aqui os recursos para a cultura são pífios. Como lá também, eu acho que é muito mais a sociedade civil, os autores, os artistas que fazem a cultura rodar para frente. Me parece que já há outros movimentos que são vinculados, decorrentes ou que moram ao lado da corrente do Paranhana Literário também acontecendo em cidades do Paranhana. Taquara, Igrejinha, Rolante. Eu conversava recentemente com uma professora de Rolante e existe uma espécie de confraria de escritores e de escritoras lá acontecendo em Rolante, que é uma cidade de 20 mil habitantes, né? Ou seja,
e que consta que tem 18, 20 participantes. Isso é um feito, isso é uma maravilha. E isso faz parte, isso também é decorrência, não só, mas também do Festival Paranhana Literário, e não só do festival, mas muito fundamentalmente da revista, que abriu espaço para uma enormidade de gente. E aí, observando isso, da proporção, eu digo, poxa vida, a gente conseguiu há 3 anos manter essa revista no ar e ela cresceu muito mais do que nós imaginávamos. E isso merecia uma celebração, mas nós pensamos em algo pequeno, de fazer lá no Sobrinhos Bar mesmo, um sarau em comemoração aos 3 anos da revista Paranhana Literário. E aí o Fabrício e a Vivi, que são os proprietários do Sobrinhos Bar, falaram, gente, nós queremos fazer novamente o Rock no Parque, o segundo Rock no Parque. Por que a gente não faz os 2 festivais paralelamente? Primeiro Festival Paranhana durante o dia e o segundo Rock no Parque durante a noite. E acabou juntando os 2. E foi aquilo que eu acho que foi um marco, porque nunca tinha se feito nada do gênero e depois dele também não se fez nada do gênero, né? Quando ele nos apresentou essa proposta, de imediato eu e o Doralino dissemos, é o que nós precisávamos. Nós precisávamos montar uma estrutura que nós não sabíamos, né? E o Fabrício e a Vivi são muito bons nisso. Aí começamos então a convidar alguns escritores. A ideia era convidar amigos como o Henrique Schneider, o Adelicel, né? O Robertson Frizero. E aquilo começou a tomar uma proporção que fugiu aos nossos contatos. Ele foi o primeiro. E o primeiro é sempre também, além de tudo, ele é um experimento e ele também é um aprendizado. Eu acho que umas coisas que estavam muito interessantes, foi justamente a pauta corajosa que esse evento desde o início teve. Não foi aquele evento tipo, vamos fazer uma coisinha justamente para trazer gente, para ser uma espécie de confraria. Não, vamos falar sobre assuntos importantes, né? Então tinha um bom número de escritores e escritoras também aparecendo, digamos assim, com as suas obras, e tinha alguns painéis que foram super importantes. Por exemplo, o painel que eu participei foi sobre a questão da censura. Foi um festival que, de alguma maneira, logo disse que ele estava vindo. Né? As pessoas começaram a contatar o Doralino, começaram a me contatar. Chegou um momento que o Doralino me chamou no espaço onde nós 2 trabalhávamos e disse, Walter, fugiu ao controle, mas fugiu de uma forma boa. Ele disse, me explica o que é o fugir ao controle. Ele disse, eu já tenho 26 escritores confirmados e mais uma pancada de gente para confirmar. Quando ele me falou aquilo, eu disse, a gente precisa planejar isso, porque nós estávamos fazendo de uma forma muito instintiva, né? Como tudo que a gente costumava fazer na arte, tanto eu quanto o Doralino, né? Nunca fomos profissionais, nós costumávamos dizer que somos arteiros artistas, né? E aí a gente começou a planejar, sentamos eu e ele, a Ana, junto com o Fabrício e a Vivi em alguns momentos. Esse foi um ponto absolutamente positivo, a coragem de ter feito. E como a gente estava conversando ainda há pouco, não é nem o Vale dos Sinos, nem o Vale do Paranhana, são regiões com uma tradição literária muito forte. E esses festivais fazem com que, não que a tradição aconteça, mas que a cena literária se fortaleça. Então, isso também foi um ponto muito positivo, né? Do fortalecimento da cena literária da região do Paranhana e também, de uma maneira assim meio indireta, do Vale dos Sinos como um todo. As mesas redondas que houve, os debates que houve e aquela troca de conversa nos bastidores, um autor conhecendo o outro, trocando livros e querendo saber onde é que tem um evento na sua cidade e trocando informações. Isso eu achei fenomenal. As pessoas que estavam lá, que muita gente eu não conhecia, eu conhecia alguns escritores, mas eu não conhecia a maioria deles. E ter num lugar tanta gente que é independente, sabe? Se tivesse 1 ou 2 escritores que já são que tivessem uma carreira assim longa, de sucesso, assim, com editora, eu acho que se tivesse 2 era muito. O resto é todas as pessoas que batalham muito para poder publicar os seus livros de forma autônoma. E era o que o Doralino sempre fez, né? Batalhar, correr atrás para conseguir publicar. Era mais ou menos o que a gente fazia com a revista. Como ele tomou essa proporção, nós queríamos que ele fosse também, né, representasse também aquilo que era o espírito da Paranhana Literário, que era contestar
o mercado editorial, contestar os formatos que as feiras costumaram a desenvolver e que, sob o nosso ponto de vista e aqueles escritores que nos acompanharam aqui no festival, não é o ideal, onde a cultura e a arte, elas ficam, o livro ficam no segundo plano, passa a se olhar mais para o comercial, para as quinquilharias, né, as perfumarias que tem. Então, eu acho que o festival foi isso, assim, ele foi muito um espelho do que é a carreira de um escritor que está começando, ou às vezes ou o escritor que já está há muito tempo, que já tem mais livros escritos, mas que a cada livro é sempre uma batalha, porque não é fácil viver de literatura no Brasil. É um legado aí que a revista está deixando. E a gente esperava que pudesse acontecer outros, na verdade a gente saiu do primeiro planejando o segundo, né? Que infelizmente acabou não prosperando. Para sempre, sua Dulcineia. No começo da noite, o grito horripilante ecoa, o velho Firmino tenta não dar atenção. Segue no passo devagar, na mão direita a cuia do chimarrão, na outra a chaleira com água quente. Por companhia, um cão de caça sem nome. Já que está sempre perto, é desnecessário qualquer chamamento, e o facão 3 listras, porque homem precisa se prevenir. De novo o grito. Firmino quer pensar noutra coisa. Larga a chaleira em cima do mourão junto à cancela e fica por ali. Sorve o mate até o roncar do porongo. Como eu conheci o Doralino? Essa é uma história longa, mas que eu vou contar ela assim de uma forma muito breve. O Doralino, eu conheci ele, eu tinha 15 anos de idade, né? Foi no movimento político. Ele era conselheiro tutelar na época e eu era do movimento estudantil. E eu ainda não votava, porque eu tinha 15 anos, eu faria 16 em novembro, no ano de 2002. Mas eu percebia no Brasil, ainda embora muito jovem, embora eu fosse ainda um menino de 15 anos, com muita coisa para aprender, eu vi uma necessidade de transformação social no Brasil. Então eu comecei a participar daquele movimento político, né? E ali eu conheci o Doralino. O Doralino, ele era conselheiro tutelar, tinha uma relação muito grande com o Sindicato dos Sapateiros aqui do município de Igrejinha, e foi entre aquela turma ali que eu conheci o Doralino. Como eu conheci o Doralino, se eu te disser que eu não sei como é que eu conheci o Doralino. A gente se conhecia há muitos anos, assim. Talvez da época que ele era conselheiro tutelar, eu estava em escola. Não sei, a gente se conhecia há muito tempo. Não era uma amizade assim de estar o tempo todo se conversando. Acho que o maior período que a gente se conversou várias vezes, assim, às vezes diariamente, foi a época da revista, né? Mas a gente sempre se encontrou nos lugares, nos eventos da cidade. A gente teve um tempo também que era do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Cultura, não me lembro tantos conselhos. Mas eu não sei te dizer assim, tal dia eu conheci o Doralino, entendeu? A gente se conhecia. Na vida da literatura mesmo, né? Eu não me lembro especificamente quando foi, acho que foi, na verdade, foi aqui na minha casa. Quando a gente começou esse grupo de literatura que se reúne uma vez por mês, né? Eu fiz um convite para algumas pessoas que repassaram o convite para outras pessoas, e aí vieram, na época, uns 40, 50 pessoas aqui em casa para ver qual era, né? Certo? Para ver o que seria, o que não seria, e o Doralino veio nessa primeira. Então, isso 10 anos atrás, né? Mais ou menos 10 anos atrás. Então, veio de Igrejinha até aqui em Novo Hamburgo, justamente, né? E aí começamos desde então a conversar. Bem, o Doralino eu conheci através do Paulo, lá de Itaquara, pelo coletivo de escritores e artistas do Paranhana, e por via de consequência conheci logo
o Paranhana Literário, e comecei a disparar para todo mundo, o site tem que ler, daí eu conheci pessoas que escreviam, falei com algumas dessas pessoas, tem algumas de Porto Alegre, que acabaram, inclusive, depois fazendo parte desse coletivo que faz as feiras aqui no Chalé da Praça 15, da qual ele também participou ativamente. E embora a nossa diferença de idade fosse grande, nós tínhamos algo em comum, né? Que era o gosto pela arte, pela literatura, e isso nos aproximou. Ele tinha um Monza vermelho na época que nós chamava de tomatão. Então, com aquele Monza nós íamos para Taquara, nós íamos para Nova Hartz, fazer política, mas sempre nós íamos fazer política quando tinha uma manifestação artística, porque era algo que nós dois gostávamos, né? Então nós nos tornamos amigos, primeiro pelo movimento social político, depois pela arte. E aí nós nos aproximamos de modo que eu passei a frequentar a casa dele, ele na época ainda tinha voltado a estudar e estava alimentando o sonho de ser escritor, então eu logo entrei na faculdade de letras e isso fez com que também a gente se aproximasse ainda mais, porque ele discutia comigo e eu passei a ter um pouco mais de propriedade intelectual para poder ajudar ele nesse processo de escrita. Nós vivemos muitas coisas juntos, assim, mas o que mais nos aproximou, sem sombra de dúvida, é que nós dois éramos grandes pessimistas. Nós éramos pessimistas, então a gente olhava para as coisas que aconteciam socialmente dentro da arte, da cultura, e nós pensávamos, meu Deus, não está certo. E é difícil de mudar, mas a gente tem que fazer algumas coisinhas para tentar mudar. Então, todos os projetos que nós criamos foi sempre tentando transformar o formato de como algo era feito. Na minha relação com o Doralino, era literatura. Era literatura. E a política. A gente gostava muito de conversar sobre política. Ele e o Walter sentados numa mesa, é impossível a gente não conversar de literatura e política. Eu acho que a nossa relação era isso, assim, era literatura e era política. A gente conversava muito sobre esses dois assuntos. Além disso, também durante um bom período, a gente teve uma relação também um pouco mais próxima, porque o Doralino, na condição de jornalista, fez assessoria de imprensa para a Federação Democrática dos Sapateiros e das Sapateiras do Rio Grande do Sul. E eu sou advogado dessa federação, então, que tem sede em Sapiranga. Então, muito seguidamente, a gente também, por essa condição, conversava. Então, foi uma relação cotidiana ao longo desses... Não cotidiana no sentido de se ver todas as semanas, mas de manter um contato regular ao longo desse tempo todo. A partida dele foi uma perda? Foi uma perda. Foi uma perda muito grande, porque era um cara cheio de ideias, né? Com muito talento. Às vezes ele até não enxergava muito o talento que ele tinha, né? Mas ele era um cara de muito talento, com muita vontade de viver da literatura, enfrentando tudo isso que os escritores enfrentam. Eu acho que ele era uma pessoa que era modelo das coisas, de como tu conseguir produzir uma revista, como tu conseguir editar um livro, como tu conseguir publicar um livro, entendeu? Eu acho que ele vai fazer muita falta, assim. Vai fazer muita falta. Para os amigos também ele vai fazer muita falta, né? Para a família ele vai fazer muita falta. A gente brigava muito, eu e ele. Sempre teve umas ideias às vezes muito diferentes, né? Mas ele acabava sempre ganhando, porque ele tinha aquele jeito de colocar as ideias dele, né? De se pôr. Isso também vai fazer falta. Ela traz muito prejuízo, porque além dele ser um escritor que conseguiu se consolidar num espaço onde isso é muito difícil, né, que é aqui na nossa região do Vale do Paranhana, que ainda é considerado interior porque é fora do eixo Porto Alegre, né, e porque ele falava de coisas diferentes do que é muito tradicional aqui, que é a cultura alemã, que é a cultura dos CTGs, e ele trouxe de fato a literatura, né, na sua manifestação mais intimista. Então a perda do escritor Doralino, ela é muito prejudicial, não só para a literatura, mas para a arte como um todo. O escritor Doralino
tá fazendo falta aqui para nos cutucar e dizer, cara, tem que publicar o teu livro, que é algo que ele sempre diz, cara, tu tem que publicar o teu livro. Indiscutivelmente, porque ele ainda era um sujeito jovem para um escritor, já tinha publicações, mas ele tinha, digamos, o tato, a capacidade de elaboração não só do texto literário, mas também era um sujeito grande de articulação. Ele sabia ligar as pessoas, ele fez muitos laços e muitas ligações entre pessoas, isso é uma falta muito grande para nós todos aqui. Claro, sim, sem dúvida, até pelo fato de ser uma perda repentina e muito precoce, certo? Doralino é um cara que tinha muito para dar para a literatura ainda e muita vontade de dar para a literatura. Não só como escritor, como também editor dessa revista que nem eu disse, é um primor, certo? Em termos de revista literária, especificamente num período que... E agora eu me lembro, a gente comentou antes sobre eventos que eu participei, eu falei do Filigran, o Doralino também participou do Filigran, falando sobre a experiência do Paranhana literário. Eu fui assisti-lo, inclusive, naquele momento. Então, eu acho que o Doralino tinha muito a dar, não só como escritor, como também como editor e como um incentivador, e o Festival Paranhana Literário é um exemplo disso, como um movimentador da cena literária. Não só da região do Paranhana, mas como algo espalhando para as outras regiões. Eu acho que o Dora deixa uma imagem do nunca desista dos seus sonhos. O sonho dele era ser um escritor reconhecido e ele foi, ele é. E todas as vezes que a gente conversou, que a gente brigou por um tópico, que letra vai usar na revista, vamos ver, pelo festival, que no início eu achei a loucura das loucuras e que foi uma loucura muito boa, por ele ter despertado a escritora que eu nem sabia que eu era, pelas palavras de carinho pelos meus textos, pelo legado dele para a literatura gaúcha e do Vale, por tudo que ele fez, por todos os amigos que ele juntou, por todas as pessoas que ele fez com que se conhecessem, pelos grupos que se formaram a partir dele. Muito obrigada, Doralino. O Doralino foi uma grande conexão entre todos nós. A sua partida vai nos fazer falta. Assim eu diria, é o sujeito para o qual eu tiro o chapéu e digo, vai Doralino, nós vamos continuar a sua jornada, porque a vida é algo inexorável. Muito obrigado, Doralino. O Doralino foi um amigo que a literatura me trouxe. Doralino foi, e se eu pudesse definir o Doralino, há várias formas de dizer a respeito do Doralino. Mas Doralino era uma pessoa muito generosa. Isso me parece algo muito distintivo em quem trabalha com a literatura. Justamente no sentido de não pensar a literatura como uma maneira só dele brilhar, digamos assim, mas de abrir espaço para que outras pessoas brilhassem também. E isso é muito importante. Então, eu acho que uma das marcas do Doralino, dessa condição fraterna que a gente desenvolveu ao longo desses 10 anos, é uma marca da generosidade, a marca de espalhar a questão da literatura e de fazer com que, através da revista Paranhana Literária, as pessoas pudessem publicar, pudessem conversar, pudessem se conhecer, pudessem trocar experiências justamente no sentido de fortalecer a literatura como um todo. E é por isso que a gente precisa dizer muito obrigado, Doralino. Muito obrigado. Eu acho que diante a tudo que nós vivemos com o amigo, o escritor Doralino, eu tenho muito a agradecer e dizer que eu me sinto muito honrado em ter podido compartilhar não só projetos, mas ter compartilhado também a minha vida com o Doralino e com a sua família, que são pessoas que eu tenho muito apreço. Então, muito obrigado, Doralino. Eu querendo insistir, falar sobre literatura, as possibilidades de criar uma revista, e eles tomando vinho.
mas acabou saindo.